O meu recado é o meu olhar, são as minhas pernas, é o meu coração, dizer a vocês, muito obrigado. Foi embora, mas pode ter certeza que no coração do Roberto e no coração de cada um de vocês, tem um jogo de palavras. E isso vai representar essa. Subiu o bandeirão em 3D. Olha, se o time tem dificuldade e limitação técnica, duvido que esses caras não entrem a 200 por hora com tanto amor e carinho desse torcedor do Vasco, que de novo injeta ânimo em cada um desses atletas antes da bola começar a rolar no difícil jogo contra o Sport equilibrado, organizado Sport, de volta à elite do futebol brasileiro. Veníamos de perder con Corinthians, mas a gente ficou com um sabor muito amargo nesse jogo, porque a gente achava que podia haver hecho um jogo diferente. Mas a gente fala que tem que fazer-se muito forte aqui em casa. Mas mais uma vez, indo pro VAR e o VAR decidindo contra a gente, já não é novidade, eu não quero dar desculpa de resultado nem nada, até porque foram 3 gols, mas assim, cara, é uma vergonha. Porque sempre quando tem uma decisão, sempre pesa pro lado dos caras, sempre arrebenta a corda pro lado mais fraco. Então, cara, é triste o que acontece aqui, né, com os times do Nordeste. Isso aí já é a 3ª rodada, já 3 vezes que vai pro VAR. Então, cara, é triste porque... Feliz, meu último gol foi contra o Nova Iguaçu, tava acompanhando esse gol pra fazer novamente. E muito feliz por ter guardado esse gol da vitória. Bom, começando por essa pergunta aí, quero agradecer o apoio do torcedor. Demais, muito obrigado. Diferente do que foi no jogo passado, deixar bem claro, né? Que com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, já começaram a me xingar. Enfim, hoje o gol do Verratti saiu aos 32 e minutos antes de sair o gol a gente não vinha bem na partida. O Sport estava melhor e continua nos apoiando. Então, torcedor, é o nosso 12º jogador. Vamos bacalhau, Oi, ó. Vamos Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão, eu sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Quando entra no gramado me alucina esse time da colina, centenário de paixão, estrela no céu a brilhar, e faz essa galera delirar. Saudações para os marquinhos a todos vocês, meus amigos, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre, nessas primeiras horas desse domingão, nessa madrugada de sábado para domingo. Vascão que entrou em campo nessa noite de sábado, nos embalos de sábado à noite, né? Ó, a barreira vai virar baile. A barreira virou baile porque deu Vascão, deu bacalhau e olha, foi daquele jeito. O Vasco ali começou legal, depois caiu de rendimento, o Sport Recife assustou, levando perigo, dominou no primeiro tempo por mais de 20 minutos, né, as ações do jogo, aquela apreensão em São Januário, quando menos se esperava, né, o Vascão abriu a conta com quem? Com ele, né, Pablo Verratti, assistência de Coutinho e gol do nosso Pablo Verratti, aí 1-0, depois o nosso Vascão fez mais um, né? Aí no segundo tempo o Vasco levou gol contra, o Sport deu aquela garibada de novo no jogo, levaram risco, bola no travessão e coisa e tal, mas entrou o menino Ryan, iluminado também, a noite dos centroavantes, né? O Verratti metendo 2 gols e o Ryan, que entrou para substituir o Pablo Verratti, também foi às redes e fez um belíssimo gol, após um sensacional
Lançamento de descosta, gente, de nojento, ó, enjoado, de terno do Payet, colocando o Ryan com perfeitas condições no corredor. O Ryan avançou, atacou o campo, saiu na cara do goleiro, 3-1 para o Vascão. Resultado final, a gente vai falar, é claro, bastante desse jogo. Vamos abrir aspas aqui para o Fábio Carille, para o Pablo Verratti, para o menino Ryan. Vamos colocar para vocês também um vídeo do nosso Bob, né, o nosso querido eterno Roberto Dinamite, que estaria completando 71 anos, né, na noite desse sábado. Nosso querido Roberto Dinamite estaria completando 71 anos. São Januário recebeu praticamente 16 mil torcedores, porque foram exatamente 15.969 espectadores na colina histórica. Então olha só, meus amigos, vamos falar disso tudo aí, porque deu Vascão, deu bacalhau dos jogos da rodada e também dos 6 jogos que teremos nesse domingo. Então aperte seu cinto de segurança, vamos embora, esfrega suas mãos e comemora, porque deu bacalhau. E tá começando mais um Madruga Vasco aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, rapaziada, e olha só, como eu já mencionei, para quase 16 mil pessoas na noite desse sábado em São Januário, o Vasco da Gama entrou em campo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentando a equipe do Sport Recife. Mas algo que marcou essa partida, antes mesmo do apito inicial, foi simplesmente a data comemorativa de aniversário do nosso querido e eterno camisa 10, Roberto Dinamite. O nosso Bob Dinamite estaria completando 71 anos. Então o que acontece? Antes do jogo, a torcida do Vasco, a diretoria, todo mundo fez uma festa sensacional, com mosaico 3D, com fala especial do Roberto Dinamite gravada, obviamente ainda em vida, transmitida pela Vasco TV, com um lindo foguetório, uma coisa linda. Eu separei um resuminho para vocês acompanhar essa situação emocionante do nosso querido Roberto Dinamite e eu já volto. Assistam aí para a gente falar dessa vitória do Vasco da Gama em cima do Sport Recife. O meu recado é o meu olhar, são as minhas pernas, é o meu coração, dizer a vocês muito obrigado. Vocês fazem e continuarão fazendo parte da minha vida. Até o dia que eu for embora. Mas pode ter certeza que no coração do Roberto e no coração de cada um de vocês, nós vamos continuar vivos. E isso que vai representar e simbolizar tudo isso. O amor e o respeito por todos vocês. Obrigado, Vasco da Gama. Obrigado, torcedor vascaíno. Homenageando o seu principal jogador na história centenária deste tetracampeão brasileiro, deste tricampeão continental que virou estátua. Subiu o bandeirão em 3D. Olha, se o time tem dificuldade e limitação técnica, duvido que esses caras não entrem a 200 por hora com tanto amor e carinho desse torcedor do Vasco, que de novo injeta ânimo em cada um desses atletas antes da... É isso aí, né, gente? O Dinamite, ele dá saudade. Ele, para ser bem sincero para vocês, gente, sempre dá saudade, porque eu particularmente não vi ele jogando. Eu sou de 92, da geração 92, então eu não vi o Roberto Dinamite jogando. Se eu falar, eu lembro do Dinamite jogando, é caô meu. Mas assim, é claro, eu vi vídeos, jogos antigos, DVDs, tudo que vocês podem imaginar, né, do Dinamite jogando. Mas eu não vi ali ao vivo, né, aquela coisa. Mas eu sou muito Dinamite para estar no meu coração. Então eu fico muito feliz do Vasco preservar essa história, da gente ter um jogador símbolo, um jogador ícone, né? Marcou mais de 700 gols na carreira, o maior artilheiro da história do Vasco, maior artilheiro de campeonatos brasileiros, levantou títulos e mais títulos com a camisa do nosso clube. Muito bacana então essa situação. Bora lá então, meus amigos, a falar do jogo, né? A gente já vai falar das estatísticas, vamos falar da escalação do treinador Fábio Carille, porque o Vasco foi a campo contra o Sport na noite de ontem com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas. Lembrando que o Maurício Lemos, o nosso zagueiro titular, tem uma fratura constatada na sua costela, por isso ele foi preservado,
foi poupado dessa partida e Lucas Freitas atuou na zaga ao lado de João Vitor como titular. Na lateral esquerda, o Lucas Piton, o meio-campo com Hugo Moura, o Tietê ganhou essa oportunidade na equipe titular, ganhando a vaga que anteriormente pertencia ao Paulinho Paula, e Felipe Coutinho na nossa meiuca. E o nosso ataque com Benjamin Garré do lado direito, Nuno Moreira pelo lado esquerdo e o nosso querido argentino Pablo Verrete, mais artilheiro do que nunca, porque o homem, ó, pode jogar a bola na área porque o gol ele não perde. Esquece, esquece, esquece que hoje tem gol do Pablo Verrete. Esquece, esquece, esquece que hoje tem gol do Pablo Verrete, né? Eu já vou falar mais uma vez. Avião sem asa, fogueira sem brasa, né? Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, Vasco sem Verrete, sou eu assim sem você. Não dá pra gente pensar hoje nesse time do Vasco sem Pablo Verrete. Não dá pra pensar no Vasco fazendo gol, ainda mais em São Januário, sem Pablo Verrete. Então hoje é impensável Vasco sem Pablo Verrete. É claro, uma alusão à música do nosso querido nossos queridos Claudinho e Bochecha, né? É apenas aqui uma mera alusão aqui que o nosso Pablo Verrete realmente ele faz muita falta, né, quando não joga, porque o homem cheira gol. Todo jogo, quando ele não faz gol, ele dá assistência ou quase faz. O homem tá sempre aí on fire desde quando chegou. Sempre no modo turbo já há quase 2 anos, né, e evoluindo, e 46 gols. Porque o Pedrinho fez uma placa para o Verrete de 44 gols. Dando ali aquele brinde para ele, aquele negócio todo. Só que agora a placa já está ultrapassada, porque o Verrete já meteu mais 2. É 46. E outra coisa, o Verrete tá na artilharia do Brasileirão. Vai levantar a mão. O Verrete tá na artilharia do Brasileirão, brigando na artilharia também da Sul-Americana, já foi artilheiro do Campeonato Carioca. Então assim, não podemos falar, niente, nada de Pablito. Deixa o homem trabalhar. O que o Verrete falar lá no CT Moacir Barbosa, em São Cristóvão e São Januário, é lei. Se o homem decretar feriado no Rio de Janeiro, é feriado, porque o homem tá com moral. Então, meus amigos, essa foi a escalação aí colocada em campo pelo nosso treinador Fábio Carille. Daqui a pouco a gente vai falar das notas, das estatísticas dos jogadores e coisa e tal, quem foi bem, quem não foi, quem levou o cartão, aquela coisa toda, e falar aqui mais ou menos do jogo. Mas eu quero, antes disso aí, falar com vocês aqui sobre as estatísticas da partida, os números gerais desse jogo, porque nós tivemos esse jogo para Vasco da Gama e Sport, posse de bola de 45% para o nosso time contra 55% para o Sport Recife. Foram 11 faltas cometidas pelo Vasco e 14 pelo Sport, um impedimento assinalado apenas, esse no comando de ataque do Sport, 10 finalizações do Vasco contra 18 finalizações do Sport Recife, sendo que o Vasco colocou 6 finalizações no gol, enquanto o Sport Recife só finalizou 2 vezes na meta do nosso gigante. Foram um escanteio apenas para o Vasco contra 10 escanteios para o Sport Recife, 2 cartões amarelos para o Sport Recife e 3 cartões amarelos para o Vasco e nenhum cartão vermelho nesse jogo, nessa partida entre Vasco da Gama e Sport Recife, tá, meus amigos? E aí é o seguinte, a gente vê aí os números, né, nus e crus, se tratando, por exemplo, da posse de bola, a gente observa que pelo menos nesse início de campeonato brasileiro, pelo menos nessa terceira rodada do Brasileirão, o Sport vem se mostrando que é uma equipe de muita troca de passe, é uma equipe de muita paciência. É um time que busca fazer muita triangulação, bastante infiltração ali com o Barleta, com os meio-campistas, com os laterais. É um time que dá trabalho, né? Eu acho que o que falta um pouco para o Sport é a finalização de fora da área. Tá faltando aí, de repentemente, um pouco mais de confiança no 1 contra 1, porque é um time organizado. Se esse time continuar jogando dessa forma, dificilmente vai permanecer na zona do rebaixamento, porque é um time que tem qualidade, é um time que sabe jogar, e demonstrou isso contra o Vasco, conseguiu ter um pouco mais de posse de bola, conseguiu empilhar 10 escanteios, conseguiu finalizar 18 vezes. Porém, todavia, entretanto, o Sport não foi efetivo, porque foram 18 finalizações e só 2 no gol do Léo Jardim, sendo que o gol não saiu dessas 2 finalizações, porque o gol foi um gol contra. Tá? Então o Sport muito pouco efetivo. Já o Vasco
tá mostrando, o time do Vasco está mostrando que está aprendendo a sofrer nos jogos, né? O Vasco saiu atrás contra o Santos, buscou o resultado e virou, fez aquele jogo horrível contra o Corinthians, estava bem contra o Melgar, cedeu um empate, venceu ali no ufa-ufa do Puerto Cabello, mas agora pega um Sport organizado, um time que dá bastante trabalho, um time que promete dar trabalho nessa temporada e consegue sofrer por mais de 20 minutos na primeira etapa, onde estava 0 a 0 ainda o jogo, o Vasco conseguindo sofrer dentro do jogo, tirando bolas ali atrás, a defesa com dificuldade na saída de bola, o meio-campo com dificuldade na criatividade, o ataque também com dificuldade para segurar aquela bola no setor ofensivo, mas ainda assim o Vasco sabendo sofrer, sabendo lidar com as dificuldades dentro da partida, algo que um tempo atrás era uma loucura, era um ufa-ufa. Tem esse ponto positivo e outro ponto positivo é a efetividade. O Vasco finalizou apenas 10 vezes no gol do Sport, mas foram 6 finalizações no alvo, no gol. E dessas 6, 3 foram gol do Vasco. Então o Vasco muito mais efetivo. Se tratando dos jogadores, o Léo Jardim praticamente não foi exigido, não teve não teve culpa nenhuma no gol do Sport Recife, uma cabeçada infeliz sem querer do Hugo Moura ali tentando tirar, acabou colocando para dentro do gol. Léo Jardim fez uma partida ok, não comprometeu, também não foi nenhum herói, mas assim, uma partida ok mesmo. O Paulo Henrique, ele foi aos extremos nesse jogo, porque o nosso PH, ele fez um péssimo primeiro tempo, inclusive do lado esquerdo de ataque do Sport, que é o lado direito de defesa do Vasco, o setor do Paulo Henrique, foi aonde o Vasco mais sofreu na primeira etapa, sobretudo na saída de bola. O Paulo Henrique estava errando muitas jogadas e os jogadores insistindo, dando a bola nele para ele ter confiança, para ele tentar acertar. Ele errava drible, errava passe, errava domínio, né? O Paulo Henrique jogou nada, mas não jogou nada no primeiro tempo. No segundo tempo, Paulo Henrique voltou diferente, o mais agudo, acertando mais, jogando mais simples, né? Parece que virou a chavinha, fez um bom segundo tempo, mas o primeiro tempo do PH foi para se esquecer contra a equipe do Sport Recife. O João Vitor fez um primeiro tempo ok ali, só que no primeiro tempo ele quase me entregou uma jogada que poderia ter saído gol do Sport. Na saída de bola ele entregou 2 vezes ali a bola para os jogadores do Sport, uma dessas vezes acabou gerando um escanteio para eles, não saiu gol nem nada, mas o João Vitor ainda um pouco inseguro na saída de bola, mas na questão ali do 1 contra 1, da bola aérea, mostrou um pouco de solidez defensiva. O Lucas Freitas demonstrou um pouco de falta de confiança na primeira etapa, naquele período do primeiro tempo que o Paulo Henrique estava errando muito, o João Vitor já tinha errado também. Um Vasco com dificuldade para conseguir tirar a bola ali do setor defensivo, com dificuldade na saída de bola. O Léo Jardim quebrava a bola lá no ataque, a bola batia e voltava novamente. Então nesse período do primeiro tempo ali, entre os 14 minutos até os 30, 32 minutos, que foi quando saiu o gol do Vasco, a defesa do Vasco realmente estava meio que tremendo na base. Foi notório que João Vitor e Lucas Freitas ficaram um pouco sem confiança, mas Lucas Freitas fez também uma partida ok. O Lucas Piton, uma partida bem abaixo ali, alguns momentos no setor ofensivo, buscando ser agudo, buscando comparecer para o jogo, mas errando, né? Errando alguns dribles, né? Enfim, algumas decisões erradas, mas não fez um jogo ruim, não. Fez um jogo médio, o Lucas Piton, um jogo médio. Né? O Hugo Moura, mais uma vez, uma partida muito boa, né? O problema é que ele vem levando cartões, né? Já é o segundo cartão que o Hugo Moura leva, ele está pendurado, né? No próximo jogo, se ele levar, ele já fica fora, aí no caso, na 5ª rodada. Vamos ficar de olho nessa situação, mas o Hugo Moura, nosso homem de marcação no meio campo, fez um bom jogo. O Tietê fez um primeiro tempo bem abaixo, não conseguiu marcar tanto, por isso que o Sport conseguiu triangular bastante, já que o Coutinho não ajuda muito, nem o Garré também não são tão proativos nessa questão de comparecer na marcação. Então o Tietê ficou mais escondido do jogo, porque estava mais ali tentando correr para marcar e coisa e tal. Um jogo ali mais ou menos do Tietê. Eu achei que o Jair entrou um pouco melhor do que o Tietê no segundo tempo. O Felipe Coutinho fez um bom primeiro tempo, o segundo tempo ele já entrou ali muito cansado, já notoriamente o Coutinho estava sem
perna na segunda etapa, mas jogou bem também. Inclusive, até o gol do Vasco sair, a melhor chance do nosso time foi aos 13 minutos da primeira etapa, em uma belíssima finalização do Coutinho, onde o goleirão do Sport Recife, né, o Matheus França, voou e pegou numa ponte ali, que seria um golaço do Coutinho. Então o Coutinho fez um bom primeiro tempo. O problema é que na parte física, na segunda etapa, ele não conseguiu manter o mesmo nível de rendimento. Benjamin Garré fez mais uma vez um jogo até que legal. Eu acho que ele está evoluindo aos poucos, o nosso Benjamin Garré. O Nuno Moreira dispensa comentário, chegou para ser titular. Tomou conta, já era. O David vai ter que suar, vai ter que jogar muita bola agora para entrar nessa vaga de ponta esquerda ou meia esquerda ali do Vasco, porque o Nuno Moreira tomou conta daquele setor de ataque. Mais uma assistência na noite desse sábado aí pro segundo gol do Verratti, gol de cabeça daquele jeito à la Verratti, né? Então o Nuno Moreira aí vem sendo cada vez mais indispensável nesse time do Vasco da Gama. E o Verratti, esquece, né? Inclusive eu tô sabendo que o Verratti que fechou São Januário, deram a chave de São Januário na mão dele. A rapaziada da barreira do Vasco também deram a chave da comunidade na mão dele. Ele está à vontade, ele chega e sai na hora que ele quer de São Januário, da barreira, porque o homem merece, está com moral e merecidamente tem que estar mesmo, porque o Verratti é o cara, 2 gols aí, um com o pé, outro de cabeça, né, correndo pra caramba, dando sprint para marcar. Então assim, tá de parabéns o Pablo Verratti. E o Carille, dessa vez, né, na hora de tirar o 10, mais uma vez ele me faz uma lambança, que ele fez uma declaraçãozinha ali, mais uma vez tentando alfinetar a torcida do Vasco, lá do jogo contra o Puerto Cabello no meio da semana. Mas dentro de campo ele fez certinho, escalou bem, mexeu muito bem também, porque as substituições foram as seguintes: saiu o Tietê para entrar o Jair e saiu também o Benjamin Garré para a entrada de Adson. O Adson entrou muito bem no jogo, inclusive já finalizando em gol, quase fazendo um gol, entrou muito bem, dando outra dinâmica, outras características no ataque. Inclusive eu entendo que o Adson tem mais bola nesse momento do que o Garré. O Garré tem futebol também, mas o Adson, eu entendo que o Adson está mais confiante, pedindo passagem. É só uma questão do Adson ficar 100% na forma física, que o Adson vai ser titular nessa equipe, a não ser que o Garré evolua mais, né, nos próximos dias, próximas semanas, né. Aí depois entrou também, deixa eu ver, entrou o Dimitri Payet no lugar do Felipe Coutinho. O Payet deu aquele lançamento primoroso, né, de costas para o Rayan fazer o gol do Vasco, o terceiro gol, né, que acabou sacramentando a vitória do nosso gigante. E entrou o Rayan no lugar do Nuno Moreira, né, e o Alex Teixeira entrou no lugar do Pablo Verratti. Essas foram as substituições. O Alex Teixeira entrou até que ok, não jogou mal, levou um cartão amarelo. O Rayan entrou muito bem, a chance que ele teve, ele carregou, arrastou metade do campo e meteu um golaço. Parabéns para o Rayan. É aquilo que eu falei ontem, só depende dele se valorizar, só depende dele, né, para a gente aplaudir ele ou não, e só depende dele se ele quiser jogar na Europa. Ele tem que jogar bola no Vasco. Então parabéns para o Rayan, mais um gol anotado aí. Gente, sem brincadeira, o Rayan nesses 4 meses de 2025 já fez uma temporada muito melhor do que o ano passado inteiro de 2024 com a camisa do Vasco. Isso mesmo, podem pegar os números aí de gols, assistências e dinâmica, né? Até mesmo performance, até mesmo no gol que ele não fez, no jogo que ele não fez gol, que foi contra o Flamengo no Carioca, ele teve uma chance cara a cara que desperdiçou. Ele já foi melhor do que ele vinha sendo no ano passado. Então o Rayan de 2025 me parece que está bem mais evoluído do que o Rayan de 2024. Então essas foram as situações de todos os nossos jogadores aí dentro de campo. Os 3 cartões amarelos para o nosso Vasco foram para Hugo Moura, Jair e Alex Teixeira. Aos 13 minutos, Felipe Coutinho teve uma belíssima chance, finalização, grande defesa do goleiro Matheus França. Matheus França ou Kaique França? É o goleiro do Sport Recife. Né? Depois o Sport Recife teve quase 20 minutos de abafa em cima do Vasco, triangulando, amassando, bola para um lado, bola para o outro, e o Vasco com dificuldade na saída de bola. Mas é o seguinte, meus amigos, porque o Vasco aos 32 da primeira etapa, né, o Vasco chega ao gol após uma cabeçada para trás ali, falta para o Vasco, né, bola colocada na área, cabeceia daqui, cabeceia dali, Coutinho colocou dentro da área, Verratti com o pé, 1-0 Vasco, né? O pula aí, deixa o caldeirão ferver. Aí, meus amigos, o Sport Recife levou aquele susto, deu de querer vir para cima. O Vasco se encontrou novamente no jogo, em outra bola colocada na área. Dessa vez, Nuno Moreira
Boa trama de troca de passes do lado esquerdo no setor de ataque do Vasco. Nuno Moreira, belíssima jogada, 1 contra 1, colocou a bola com perfeição praticamente na marca do pênalti, na pequena área. Pablo Verratti cabeceou e foi às redes. O lance foi revisado pelo VAR, teve realmente o contato do Verratti em cima do jogador do Sport. Na minha visão, esse é um lance de interpretação. Vai ter árbitro que vai dar gol, vai ter árbitro que vai dizer que foi falta do Verratti, vai ter árbitro que vai dar até, como se diz, vamos dizer assim, cartão amarelo para o outro jogador que caiu, né? Enfim, várias situações, mas eu acho que o VAR deu uma leve ajudinha para o Vasco, sim, porque eu já vi outros árbitros anularem gols por muito menos, tá? Por muito menos, e o Sport tá meio com ranço aí da arbitragem, porque já são 3 rodadas e o Sport aí, entre aspas, né, meio que sendo perseguido, né? Meio que sendo perseguido, inclusive daqui a pouco a gente vai falar disso. E aí depois veio a segunda etapa, o Vasco logo no início levando um susto, uma cobrança, um belo chute no travessão do Barleta, né? A bola ali bateu no travessão, o Léo Jardim estava batido, o jogo estava 2-0 a essa altura. Depois escanteio para o Sport, o Hugo Moura foi tentar afastar, acabou aí fazendo contra a própria meta, né? Gol do Sport, gol contra do Hugo Moura. O Sport continuava tentando dominar as ações, o Vasco tentando aí sair no contra-ataque. O Carille entendeu que o Vasco não tinha mais perna para poder dominar todas as ações do jogo. O Vasco começou a fazer substituições para preparar, o Carille no caso, né, para preparar o nosso time para o contra-ataque. E foi o que aconteceu e deu certo, porque o Payet dominou uma bola antes da linha do meio campo, de costas, né, deu um lançamento primoroso para o Ryan, que dominou a bola, arrastou. Eram 2 jogadores do Vasco contra 3 jogadores do Sport. O Ryan arrastou ele pelo menos 30 metros a bola, invadiu a grande área, saiu cara a cara com o goleiro do nosso adversário, finalizou firme, né, tirando do goleiro. 3-1 para o Vasco, sacramentando a vitória do nosso gigante. Aí é claro, né, o Sport veio para o abafa, aquele negócio, põe bola na área, a zaga tira, escanteia, a zaga tira e não sei o que, mas o Vasco soube sofrer, soube se comportar. Claro, mas o Vasco sofreu pressão, porque a posse de bola, porque o Sport gente, mas aí o jogo, né, são 2 times jogando, né, 2 times querendo ganhar. E esse time do Sport, eu já falei, é um time que voltou da Série B do ano passado para a Série A esse ano, mas é um time que já mostrou que não é bobo, é um time que já demonstrou que sabe jogar, é um time que tem qualidade. Então eu enxergo como uma grande vitória do Vasco, enxergo como uma grandiosíssima vitória do nosso Vasco. E outra coisa, eu enxergo um Vasco começando a consolidar um estilo de ataque, com o Nuno Moreira, com o Garré, com o Verratti, com o Adson na segunda etapa, com o Coutinho sendo muito importante, com o Payet, toda vez que o Payet está entrando, também vem sim, sendo decisivo. Muito interessante essa situação. A gente tem um camisa 10 para jogar o primeiro tempo e outro para jogar o segundo, que é o Coutinho, que joga com a 11 na primeira etapa, ele sai, entra o Payet e o Vasco continua rendendo, né? Então, tá realmente interessante de ver esse time do Vasco jogando aí após alguns jogos. A gente vem evoluindo gradativamente, é verdade. Tá muito longe de ser aquilo que a gente quer, que a gente sonha, mas não é aquele Vasco, por exemplo, de 2 anos atrás. Esse Vasco de 2025 tá muito melhor do que aquele Vasco de 2023. Já tá bem melhor também do que o Vasco do ano passado, de 2024, pelo menos no início. Né, são 2 jogos de campeonato brasileiro e são 3 jogos, 9 pontos disputados e 2 jogos que a gente vence, 2 vitórias. Então de 9 pontos que a gente disputou, a gente conquistou 6. Foram 2 jogos em casa e 1 fora. Os 2 em casa a gente fez a nossa parte. 2-1 diante do Santos, 3-1 diante do Sport. A gente perdeu para o Corinthians, onde o Carille deu o jogo para o Corinthians, né? Colocou 8 reservas contra um Corinthians mordido lá dentro da Arena Itaquera. Aí deu no que deu, mas do contrário, poderíamos também ter buscado algo diferente lá, sabe? É muito cedo para pensar em qualquer coisa, para poder... porque o Vasco está no G4, que não sei o que. Tá, é muito cedo para a gente falar qualquer tipo de situação em relação a isso, de G4, de tabela, de classificação, de objetivo do Vasco no campeonato. O objetivo do Vasco no campeonato nesse momento, meus amigos, é fazer seus 43, 45 pontos e ficar tranquilo. Daí por diante, o que o Vasco fizer depois é lucro, é lucro. O Vasco fizer pontuação para a Sul-Americana bacana, se o Vasco fizer pontuação
para Libertadores, maravilhoso. Se o Vasco fizer pontuação para G5, G6, sensacional, né? Só depende do próprio Vasco, né, meus amigos? Agora é o seguinte, quero colocar para vocês aí, antes da gente continuar falando dessa partida, colocar os gols desse jogo para vocês acompanharem, e logo na sequência eu já quero colocar também as entrevistas. Eu vou colocar primeiro a do Barleta, do jogador do Sport, falando ali da arbitragem, coisa e tal, depois o Verratti, o Ryan e também o Fábio Carilli. Então acompanhe que eu já volto. Cara, a gente vem fazendo nosso trabalho, estamos jogando bem, mas a gente tem que combinar isso com o resultado. Não adianta nada jogar bem e sair sem nenhum ponto. A gente acha que merecia 3 pontos aqui, que a gente jogou bem. Mas, mais uma vez, indo pro VAR e o VAR decidindo contra a gente, já não é novidade, eu não quero dar desculpa de resultado nem nada, até porque foram 3 gols, mas assim, cara, é uma vergonha, porque sempre quando tem uma decisão, sempre pesa pro lado dos caras, sempre arrebenta a corda pro lado mais fraco. Então, cara, é triste o que acontece aqui, né, com os times do Nordeste. Isso aí já é a 3ª rodada, já 3 vezes que vai pro VAR. Então, cara, é triste porque, como eu falei, a gente trabalha a semana inteira para vir para um jogo decisivo. A gente sabe que é um jogo decisivo. Para nós faz muita diferença esses pontos. Mas é o que eu falei, a gente tem que combinar esse nosso bom trabalho dentro do campo com o resultado, senão não adianta nada. Veníamos de perder com Corinthians, mas a gente ficou com um sabor muito amargo nesse jogo, porque a gente achava que podia haver hecho um jogo diferente. Mas a gente fala que tem que fazer-se muito forte aqui em casa. Tem que ser um caldeirão para todo time que vem a jogar aqui. A gente não pode perder nenhum ponto. Tem que pensar na vitória sempre que a gente joga em casa. Também temos que melhorar quando a gente joga fora. Agora temos um jogo muito difícil terça-feira, mas aqui a gente sabe que tem que ganhar sempre. Gol foi contra o Nova Iguaçu, estava procurando esse gol para fazer novamente. E muito feliz por ter guardado esse gol da vitória. E ainda mais aqui em São Januário, muito feliz pela torcida, ter nos apoiado, muito feliz, estamos juntos, vambora. Bom, começando por essa pergunta aí, quero agradecer o apoio do torcedor. Demais, muito obrigado. Diferente do que foi no jogo passado, deixar bem claro, né? Que com 15, 20 minutos já começaram a vaiar, já começaram a me xingar. Enfim, hoje o gol do Verratti saiu aos 32 e minutos antes de sair o gol a gente não vinha bem na partida. O Sport estava melhor e continuou nos apoiando. Então, torcedor, é o nosso 12º jogador. 6 jogos desse grupo esse ano em casa, 6 vitórias, né? Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo apoio. Vem junto com a gente, que essa não é uma luta só nossa, é de todos nós. E sabemos que quando ele está com a gente ali, mesmo nos momentos difíceis, a gente busca força. Busca força e fazer da nossa casa aqui um caldeirão mesmo a nosso favor, e o torcedor faz muito parte disso. Então, mais uma vez, muito obrigado. Tu restais ou pas? J'ai l'obligation de vous demander de mim. Meus amigos, então vocês acompanharam, né? Então o que o Barleta falou realmente faz sentido, né? Sim, realmente, não foi uma coisa escandalosa, o Sport foi garfado, favoreceram o VAR, não foi aquela coisa escandalosa, não. Mas, de fato, o que o Barleta falou, gente, eu não vou ser hipócrita não, tá? Eu sou Vasco, mas eu sou verdadeiro. Porque se fosse um Vasco jogando contra um São Paulo lá no Morumbi, e fazem isso com o Vasco, a gente ia falar, pô, garfaram o Vasco, o atacante lá, o Caleri, exemplo, né? Só um exemplo. O Caleri lá montou cavalo lá, derrubou o jogador do Vasco, não sei o que, coisa e tal. A gente estaria chateado também falando. Então, o que acontece? A reclamação do jogador do Sport, do Barleta, do Christian Barleta, não é nem só pelo lance com o jogo do Vasco, mas essa reclamação ela se dá devido a 3 jogos. São 3 rodadas e o Sport prejudicado nas 3. Porque teve o lance, o Sport foi muito prejudicado contra o São Paulo no Morumbi. Aí teve o lance na penúltima rodada,
aonde o Palmeiras teve aquele pênalti Mandrake no finalzinho que deu a vitória para o Palmeiras, o Sport estava fazendo um jogão lá na Ilha do Retiro. E agora esse lance, quando o jogo estava ainda 1-0 para o Vasco, esse gol do Verratti, né, onde o VAR aí anulou. Não estou dizendo que o VAR errou, não estou dizendo que o árbitro errou, não acho que foi um erro, mas eu acho que dessa vez o critério aí acabou ajudando, favorecendo o Vasco, e eu não tiro a razão do Sport Recife reclamar. Porque se fosse aí o Mulambo da Gávea, por exemplo, eles jamais o VAR, o árbitro de campo ou VAR, cometeria 3 erros em 3 jogos seguidos, prejudicando o Mulambo da Gávea. Mas quando se trata que é um time do Nordeste ou um time de menor expressão, esse tipo de coisa acontece. Então, assim, eu sou Vasco, estou muito feliz para a gente ter ganho. Isso não influenciou no placar da partida, porque até o gol do Sport não foi o Sport que fez, foi o Vasco que fez o gol contra, depois o Vasco fez o terceiro gol, o Vasco mereceu a vitória. Ponto. Mas o Sport está reclamando com razão, porque a arbitragem está indo com critério para prejudicar o time de menor expressão. Essa é minha opinião, tá, gente? Se tratando do Verratti, eu já falei, vou falar de novo, que ele falar é lei. Se o Verratti chegar aqui no Brasil agora, mês que vem, lá em São Januário, e falar, ó, dia 3 de maio é feriado de novo, dia do trabalhador mais uma vez. E vai ser, porque o homem tá com moral, ele merece, né, gente? Ele merece. O Ryan, ele falou também, né, que tá muito feliz, ele queria voltar a balançar as redes, voltar a fazer gol, né, fez esse gol da vitória. Fico feliz também por ele, porque é aquilo, eu já critiquei muito o Ryan, já dei muita marretada no Ryan aqui no canal. Esse ano ele tá jogando, já começou a evoluir bem mais, né, e é aquilo, a gente sempre fala de especulação do Ryan em time europeu, né, então, pô, se o menino jogar bola com a camisa do Vasco, vai ser maravilhoso, porque ajuda o Vasco dentro de campo, nessa temporada, que vai ser uma temporada puxada para o nosso time, e poxa, se ele conseguir um contrato em algum time europeu, maravilhoso, o menino vai viver o sonho de jogar na Europa, de poder galgar outras situações na sua carreira, e vai ajudar também o nosso Vasco como uma futura venda, né? Então estou muito feliz também pelo gol do Ryan. E a declaração do Carille, concordo com algumas coisas que ele falou, a torcida tem que apoiar, o time está evoluindo e coisa e tal. Agora, eu não gostei mais uma vez, sabe? Porque não tinha necessidade do Carille pegar hoje, que o Vasco ganhou de 3-1 ontem, pegar e vir meter essa. Porque na semana passada, porque a torcida estava vaiando, porque hoje o Vasco estava sofrendo pressão e a torcida estava aplaudindo, porque não sei o quê. Carille, perdeu a chance de ficar quieto, Carille. Deixa a torcida quieta, pelo amor de Deus. A torcida tá vaiando com razão, Carille. Pô, vamos ser humildes, vamos ter uma hombridade e reconhecer quando erra, paizão. Vamos reconhecer, Carille. Você fez lambança, fez caquinha, fez M lá no Peru contra o Melgar. Você entregou o jogo pro Melgar com aquela monte de substituição maluca, Carille. Você deu o jogo pro Corinthians lá na Arena Itaquera, seu Carille. E aí chega aqui contra o poderoso Puerto Cabello de São Januário, o Vasco jogando mal. Você não quer que a torcida vá, seu Carille? Então me dá licença, pelo amor de Deus. Aí agora que o Vasco ganha 3-1, a torcida cantando e coisa e tal, você quer vir com esse papinho de novo, querendo alfinetar a torcida de semana passada. Me parece, seu Fábio Carille, me parece que você é um daqueles funcionários um pouco insatisfeitos, um pouco rebeldes, que gostam de ficar fazendo picuinha nos corredores da empresa, sabe como é que é? Para poder acontecer o seguinte, de você ser mandado embora e receber o tempo de casa. Tá parecendo que é isso, porque eu não consigo entender. O Vasco ganha, você vai para frente das câmeras para alfinetar a torcida por conta de vaia de semana passada. Pô, é brincadeira, né? É brincadeira, seu Fábio Carille, ó, perdeu a chance, ó, de ficar quieto, porque olha, seu cargo aí tá mantido, filhão. Você ganhou esse jogo, aproveita, vai tomar aí o seu refrigerante, vai dar o seu rolê com a família no domingão, folguinha aí, daquele jeito, porque ganhou. Ganhou, agora o Vasco enfrenta o Ceará lá no Castelão. É um jogo difícil, é uma parada dura. O time do Ceará é um time que dá trabalho. Vou até falar daqui a pouco do Ceará que jogou contra o Juventude. Então, Fábio Carille, perdeu a chance, viu? Tá, gente? Então essas são as situações aí da partida, né? A gente já falou do esporte aí também, falamos também dos nossos jogadores, né? Agora vamos falar aqui então, meus amigos, sobre outra situação. Quero falar com vocês nesse domingão. Tivemos 4 jogos nesse sábado, né? Ontem eu viajei, anteontem eu falei que ia ser 2 jogos no sábado, né? Eu viajei, eu só olhei errado, eu anotei errado aqui e aí fui na minha cola errada. Peço perdão para vocês, né? Tivemos 4 jogos no sábado. O Bragantino e o Botafogo abriram uma rodada às 4 da tarde. O jogo acabou em 1-0. Gol saiu logo no início da partida, com uma jogada de lado de campo, né, onde Eduardo Sacha escorou, colocando a bola para dentro. 1-0 o Bragantino em cima do Botafogo. Né, o Botafogo que se encontra com 4 pontos.
né? Empatou a primeira, ganhou a segunda jogando aqui no Rio do Juventude e perdeu a terceira rodada jogando lá em Bragança Paulista. O Palmeiras disputou um grande clássico, né? O maior clássico do futebol paulista e um dos maiores do futebol brasileiro. Palmeiras e Corinthians lá no estádio do... Ai, gente, não é no Allianz Parque, é no estádio do Barueri, né? Lá na Arena Barueri. Palmeiras enfiou 2-0 no Corinthians, o Vitor Roque fez um gol, mas foi anulado, né? Palmeiras aí atropelou o Corinthians, não teve nenhuma chance de fazer nada nesse jogo. O Palmeiras literalmente amassou o Corinthians, tá? Foi 2-0, mas poderia ter sido 3-4 tranquilamente. Foi um grande jogo do time do Palestra Itália. O Juventude saiu atrás do marcador, perdendo por 1-0 lá no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha. Depois o Juventude foi às forras e virou. Ganhou de 2-1. Eu tô falando para vocês, esse time do Juventude jogando lá em Caxias é um time organizado, é um time que dá trabalho. Eu tô avisando vocês, eu tô avisando. O Juventude e o Sport, se eles continuarem jogando a bola que estão jogando, eles vão dar trabalho, mas não é na parte de baixo não, é dos 10 para cima. Escutem o que eu tô falando. Claro, o campeonato é longo, mas vamos ficar de olho nessas duas equipes, até porque eles não têm muitas competições para disputar, né? Olha só, e o nosso Vasco aí que venceu o Sport Recife por 3-1 em São Januário, em uma noite comemorativa de 71 anos que o nosso Bob Dinamite estaria comemorando. Teremos mais 6 jogos nesse domingão. Às 4 da tarde o Bahia recebe o Mirassol lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Grêmio, olha que jogaço, hein? O Grêmio, 5h30 da tarde, recebe o Flamengo na Arena do Grêmio. Isso mesmo, Grêmio e Flamengo, 5h30 da tarde nesse domingão. Olha outro jogaço aí, ó. São Paulo e Cruzeiro, também às 5h30 da tarde, hein, gente? Olha que jogaço, hein? Diretamente do Morumbis, São Paulo e Cruzeiro. Aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Fluminense recebe o Santos, o time do Neymar. O Neymar que deve ir para o jogo 7h30 da noite nesse domingão. Fluminense e Santos. O Fortaleza recebe lá na Arena Castelão o Internacional de Porto Alegre às 8 horas da noite, e o Atlético Mineiro recebe em Belo Horizonte, na Arena MRV, o Vitória da Bahia, o Vitória que perdeu na última rodada para o Flamengo, tá, gente? Então, esses são os próximos jogos da rodada. Eu tô ficando por aqui, um prazer enorme em estar falando com vocês e sempre falar do nosso Vascão. A gente se vê nesse domingo depois dos jogos. O último jogo da rodada é 8h30, vai acabar ali em torno de 10h30 da noite. Vou tentar brotar aqui para vocês antes de meia-noite nesse domingo. Se eu não conseguir brotar antes de meia-noite ainda nesse domingão, eu broto aqui para vocês nas primeiras horas, na madrugada de segunda-feira, mas a gente se vê então nesse fim de noite de domingo para a gente falar e repercutir a rodada. Eu vou ficar por aqui, mas antes de ir, eu vou colocar para vocês aí um vídeo do Menino Gui. O Menino Gui simplesmente foi no batalhão da Polícia Militar e fez o batalhão puxar o casaca do Vasco da Gama. Vou colocar esse vídeo para vocês e vou colocar o vídeo também de uma torcedora que estava pistola com o Carille, mas isso, é claro, foi antes do jogo, né? Esse vídeo é de antes do jogo. Então acompanhe. E dessa vez eu não vou voltar, só volto amanhã. E eu tô ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e um abraço. Porque enquanto houver o coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vasco desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco. Essas histórias do Paiê. Não quero nem saber do Paiê porque olha só, me presta. Ter amante e não faz um gol dentro de campo. O salário mais alto do Vasco. A amante ainda quer expor em rede social. Não, me deixa falar, cala a boca. Só funciona o Verrete e o Verrete não ganha nem metade do salário do Paiê. Quem faz alguma coisa é monogâmico. O torcedor vascaíno acorda 5 horas da manhã pra ele trabalhar, pra ele pagar sócio torcedor. Para os jogadores entrarem em campo e achar que estão jogando o quê? Eu tô cansada. Uma camisa R$400, uma camisa lançamento novo. Na Vasco Store tem descontos e cupom Galeto. Não tem cupom nenhum, meu amor. Eu adorei a sua crítica muito. Obrigada.